Hoje o assunto é sobre Sim. família, né? Por que que é tão difícil se desapegar da família? Primeiro porque pode ser que se pense que não é necessário se desapegar da família. Afinal, a família é bom, ou é para ser bom, né? Mas É, sim, sim, desapegar parece que a gente, né, pode parecer, né? Que, que temos, temos que nos separar da família, mas não é isso certo? necessariamente, Pode né? parecer. Não, não. É que a gente precisa se separar da família, sim, para crescer, né? A gente cresce e a gente tem que desenvolver uma individualidade nossa. É, o tema é que esse é um tema muito amplo. É um tema muito amplo que, como eu estava brincando com a Raquel antes, a gente poderia passar um mês todos Uma os série. dias falando nele. E é super importante e primeiro porque nos atinge a todos. E segundo porque ele é um tema importantíssimo para a psicanálise. É um tema importantíssimo para o processo psicanalítico, sobretudo na versão É junguiana e um pós-junguiana, tema central, né? né? Porque central, né? Inclusive, assim, inclusive a gente tem Freud já apontou a família como um lugar onde o bojo de todas as neuroses, né, acontece. E Jung não via assim, mas a questão é que para Jung, para o processo psicanalítico, nós precisamos nos individualizar. Individuação significa ser eu mesma. Ser eu mesma significa não ser igual a minha mãe e meu pai. Não ser o oposto da minha mãe e meu pai. Ser além da minha mãe e meu pai. Para não ser minha mãe ou meu pai, eu tenho que conseguir dizer isso não é meu. Ou eu discordo. Ou eu não faço parte disso. A dificuldade é que na família, a família é como é que se fala em português? É uma trama intricadíssima de questões pessoais e transpessoais, entre aspas, transpessoais, quero dizer inconscientes, profundas, etc. Alguma dessas questões, a primeira é assim, o filho assume as dores dos pais. Geralmente os filhos assumem as dores, a menos que assim, geralmente assumem, sobretudo quando o pai sofre, ou a mãe sofre, tem um Então, sofredor. então quer dizer que, O desculpa, filho, Adriana. Primeiro eu quero dizer assim, pessoal, quem tiver pergunta, fica à vontade. Quem quiser compartilhar essa live e mandar para as pessoas, né? Seria interessante porque esse é um assunto assim, como a Adriana falou, é comum para todo mundo, né? Não tem quem escape, né? Então quer dizer que quando a criança nasce numa família, ela sem escolher já está carregando alguma coisa, assim, né? sim, Já está absorvendo alguma sim. coisa. Primeiro primeiro, ela não é uma tábula rasa, né? Ela não nasce assim, da luz da lua, já purinha, e os pais estragam. Tem sempre uma fominha e uma vontadinha de comer que se unem naquela família. Agora, tem uma variantes entre problemas e talentos e habilidades e ajudas e questões, depende de cada um, é muito individual. Mas mas a família é esse lugar em que a gente começa a nossa jornada e que é o lugar também onde aprendemos sobre quem somos, que não necessariamente é realmente o que somos e sempre em 1000% dos casos reprime partes do que somos. Por quê? Porque é uma espécie de caixinha feita pelos pais, né? Que são os pais que fazem a família, e os pais montam a casinha de Lego de acordo com as suas questões, com os seus desejos, suas personalidades, seu jeito e muitos problemas e em geral não resolvidos, né? Em geral os pais não têm processo de autoconhecimento, não tem nada disso. Eles fazem a casinha deles. O filho nasce nesse lugar que necessariamente vai ser pequeno para ele, porque não foi ele que criou. Não foi ele que decidiu como fazer as coisas, o que pensar, quais são os valores da família. Não é, ele chegou por último. Então ele entra nessa casinha e essa casinha é pequena para ele. Só que o que acontece? Que nós temos
entre outras coisas. E repito, esse é um tema muito profundo, não dá para assim, as minhas palavras não são definitivas e exaustivas do tema, né? Porque não dá para falar tudo de uma vez, mas nós precisamos da família, de um colo social. O nosso social é a família. Nós precisamos nos encaixar, assim, nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos pertencentes e protegidos. Então a gente vende alma para o diabo, se for necessário. Nem percebemos que somos crianças. Quer dizer, as crianças até percebem muitas coisas, são maravilhosas, geralmente, né? Até uma certa idade, elas ainda têm uma sacação, mas elas não têm o que fazer. Elas não podem pegar a mochilinha delas e dizer: não quero ter nada a ver com esses sujeitos, antes que eles me estraguem por completo, eu vou me mandar. Não podem. A criança morre. Uhum. É o filhote. Ou ele fica com a mãe e come dessa, como se diz na Itália, você come dessa sopa, então você se joga pela janela, você não tem alternativa. E aí que entra a questão que a gente vê muito bem na formação, né, de como que quanto maior for o espaço mental, assim, intelectual, cultural da família, quanto mais a família permitir o surgimento de diferenças entre os filhos e dos filhos consigo, mais fácil vai ser o processo de desenvolvimento das crianças, né? Porque elas vão poder ter um raio, né, uma gama maior de possibilidades de ser. Mas, geralmente, a gama é muito limitada, então o grupo, quanto mais limitado de valores, mais ele é sólido, infelizmente, né? Então, a criança se sente sufocada. Só que, enquanto isso, vão passando os anos, a criança vai... ela tem que viver daquilo, né? Daquela sopinha, daquela papinha que é aquela casa. Ela vai se configurando, ela vai aprendendo a se encaixar. Então, ela vai desenvolver algumas coisas que ela já tem, ela vai desenvolver talvez demais para poder entrar e vai reprimir outras. E aí vai se misturar, né? Tem uma mistura total e ela se mistura com os Então, pais. quer dizer que a criança, assim, quando a gente nasce numa família, a gente precisa de um lugar seguro, de nutrição, não só comida, mas nutrição, né? Nutrição emocional e tudo mais. Mas também a gente precisa de espaço para ser, né? De espaço para ser desde então. Mas esse espaço é que é raro, né? Esse espaço é que normalmente não tem. Não tem. E não é só um espaço assim consciente da pessoa, da mãe, do pai, acolher a diversidade do filho, a diversidade de ponto de vista, de opinião, né? Para ter isso, já precisamos ter um nível cultural dos pais muito elevado, muito elevado. Eu vi isso raríssimas vezes, né? A pessoa tem que ser, mas é também um espaço emocional, emotivo, quase afetivo que falta, porque os pais têm muitas questões não resolvidas e passam para os filhos. E quando os pais, entre si, mãe e pai, mulher e homem, não estão se dando bem, ou estão separados, mas mesmo junto não digo completa, mas não se satisfazem, né? Não tem uma troca satisfatória, sobra para os filhos. Sobra para os filhos. Então, o filho, como é pequeno, ele depende, as crianças, eu vi várias vezes isso, as crianças, elas se esforçam para o pai ou a mãe estar bem, para que eles possam cuidar dela. Ela não sabe disso, né? Mas a criança faz o adulto ficar melhor, faz a palhaça, ajuda, faz, sei lá, faz o que precisar na hora, para que o adulto tenha condições de cuidar dela, porque ela precisa de um adulto. E isso é muito difícil de perceber, né, Adriana? É No muito geral, difícil, né? No geral. acredito que sim. Mas é isso. Então, o adulto se apoia na criança, porque o adulto, como a gente, né, todo mundo fala da criança ferida dentro, todo adulto tá bem bichado, como diria no Rio de Janeiro, né? Bem bichado. E sobra para o filho, porque o filho, ele é vulnerável, ele é dócil, até uma certa idade, pelo menos, ele é dócil, né? Ele tá lá para você. Ele te ama. Ou ele
busca o teu amor, ele precisa de você. Um adulto vai lá e te dá um, sabe, te dá um chega para lá, fala, tem um monte de... Mas a criança está lá. E é tão fácil pegá-la, né? E ela está cheia de amor mais puro do que o de um adulto. Então, se apoia, literalmente, tem um apoio. Sim. Tá vulnerável, tá disponível a criança. Tá ali, tá bonitinha, tá precisando, tá... Não tem outras coisas no mundo, como os adultos, né, que já estão cheios de problemas. Ela tá lá e a vida dela são os pais, né? O mundo da criança é a família. Ela é a que está mais concentrada na família, os pais que estão distraídos. E aí a criança fica à mercê disso. E ela começa, como também não tem racionalidade suficiente, não tem conhecimento, cultura, não fez nenhuma terapia, ela vai absorvendo emocionalmente os problemas dos pais. E ela vai, depende aí, cada criança tem tem a sua personalidade, né, que vai se manifestar na vida adulta, ela vai entrando em sintonia com aquilo, ou absorvendo aquilo, ficando com a mãe, ou tentando ajudar, né, a criança vai participar, porque o mundo da criança é aquela casa. Isso tem um tempo, né, na vida da criança, naquela fase da criança, e aí a criança cresce, né, Adriana? E a criança cresce toda torta, né? Todo mundo Uhum. cresce meio torto. Assim, porque ele vem com, no mínimo, com o sabor da casa, com o estilo, fica configurado, né? E aí que a gente desenvolve a persona. A persona não é simplesmente a postura que você sabe que você tem que fazer, sei lá, tem que ter no escritório. Não é essa a persona junguiana. A persona é aquela expressão de si que você desenvolve desde criança para caber no primeiro espaço social da tua vida, que é a família. Essa é a Então, essa persona não é falsa, porque a criança vai expressar alguma coisa que a criança é já, que está no DNA psicológico da criança. Mas vai expressá-lo de uma forma exacerbada, não porque não pode expressar outros aspectos. Então, típico da criança que assume, né, que assume os pais, assume a mãe, pode ser homem, menino ou menina, porque eu vi isso em várias versões, né? E para fazer isso tem que ser forte. Sobretudo o primeiro filho, né? Sobretudo o primeiro, porque é quem recebe a primeira carga. Tem que ser forte e não pode ser fraco, né? Não pode fazer um monte de coisas, né? Não pode expressar outras coisas também de criança. Não pode, talvez, brincar despreocupado, porque aí o último filho, geralmente, é aquele que consegue, ou que sofre mais, ou aparenta mais o sofrimento, ou não tem sequer espaço, porque o grande, o mais velho, ocupa todo, enfim. São esses jogos, né, essas configurações que vão surgindo na família. Você sai da família, você sai todo configurado. Exatamente. E aí, o que você vai fazer, né? No mundo, você vai continuar com essa forma. Como se fosse uma forma geométrica, entendeu? Você vai com uma forma, e vai encaixar no mundo desse jeito. Então, você vai por a vida toda fora, sendo o bacanão, o fortão, que sustenta tudo, a frágil, né? Que assumiu todas as dores da mãe, por exemplo, e que vira, ai meu Deus, etc. Enfim. E é isso que é. Agora, aquilo que a família. Isso daqui é um sufoco, Sim. né? É um sufoco. Mas a pessoa não Não, percebe. Quer dizer, ela sofre, mas ela não não. percebe desse Não, jeito. porque tudo isso que você está falando faz muito sentido, mas é tão sutil, né? É tão sutil assim. Mas olha, Precisa um bom trabalho psicanalítico com uma boa exatamente. psicanalista, né? Porque isso que é verdade. Isso aqui é trabalho psicológico. Isso que é trabalho. Não ficar com as É, formulazinhas prontas. exato. Não serve para nada, gente. Então, aí o que acontece? Que a gente estava vendo numa paciente nossa aqui, tem vários pacientes. Eu tenho tenho que fazer uma lista aqui de respostas para pacientes que eu tenho que dar. Mas tem uma mocinha que a gente estava refletindo, eu e a Raquel, outro dia, e daí que a gente teve essa ideia Sim. inclusive dessa live, desse título.
Porque, às vezes, as famílias são muito ruins, né? Tem muita família ruim, infelizmente. Muito pai e mãe que a gente, se não fossem nossos pais, a gente não queria ver nem pintado. É. Não é não? Muitos anos atrás, eu escrevi um post no meu blog psicologiadialética.com que se chama Pais e Mães Péssimos. Porque as famílias, né? Porque você acha que você pare, você tem uma gravidez e puf, você vira uma pessoa maravilhosa, porque você é mãe, você vira, né? E se é mãe. E olha só, eu estava pensando outro dia, todo mundo sabe que um homem que é pai não quer dizer que seja um bom Sim, pai, certo? é sinônimo de santidade, né? Ninguém sofre com isso. Ninguém, assim, a gente não gosta, né? Mas não é um escândalo. Quando ele é bom pai, aí que a gente nota. A gente É nota, uau, ele é bom surpresa. pai. É. Certo, gente? É surpresa? Mas a mãe não, né? A mãe não. A mãe pariu de cesárea marcada, porque ela não tinha nem capacidade de parir. Pariu. E aí ela é sagrada. A mãe. Não pode falar mal da mãe, não pode tocar a mãe. Agora, eu tô brincando, também não pode tocar minha mãe. Mas a questão é a seguinte: aquela mãe, aquela é uma mulher, com nome, sobrenome, história, uma lista assim de defeitos e de qualidades. É uma pessoa que fez escolhas na vida. A questão desse a mãe é o que Jung, já muitas décadas, né, várias décadas atrás, explicou, que ainda não entrou, é o arquétipo da mãe. O arquétipo é sagrado. E nós estamos ainda no matriarcado quase, né, porque é a mãe. O pai pode ser um idiota que, é claro, né, porque que ele deveria ser bom, né? A gente não espera tanto assim. Mas a mãe... Não só, é claro que a mãe é o nosso primeiro amor, Sim. né? Aquele olhar entre bebê e mãe na hora da amamentação é uma coisa assim transfigurante, né? Transfigura nosso amor, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que assim, eu adoro a maternidade, mas mãe Uhum. é uma pessoa também. Então nós crescemos, cada uma de nós cresce quando consegue finalmente enxergar a mãe e a mãe. E a mãe assumir para si, porque essa é o arquétipo do feminino, a doadora da vida, nada menos do que da vida, né? A nutridora. Só que muitas das mãezinhas são arquétipos negativos da mãe. Eu vejo coisas que, assim, eu tive uma mãe fantástica, mas mesmo assim, e ninguém me enchia muito o saco em casa, não, ninguém era muito livre, só que tinha um marasmo emocional na minha casa, né? Tinha assim, marasmo não porque tinha briga, coisa não, meus pais, nunca vi meus pais brigarem. Era uma sensação de confusão de identidades. Eu lembro quando eu percebia que e não se sabia bem quem é o outro. Tá tudo um pouco misturado, né? Apesar que a gente tinha identidades, mas a sensação profunda, é claro que eu sempre tive um pouco mais de visões assim diferenciadas. Eu lembro nos meus primeiros anos de análise, ainda adolescente, que eu sentia que tinha uma confusão, uma coisa pegajosa, que é excesso de materno, sim, minha mãe é italiana, né, do sul, e uma fraqueza do pai, um brasileiro, que também o Brasil está encharcado de mãe, mas era porque tinha pouca discernimento, pouca clareza nas relações, tinha alguma coisa que estava faltando. E isso me prejudicava, não, é claro, qualquer filho, né? E tanto é que eu acho que eu fui a única que de fato se diferenciou da família, os dois meninos, né? São mais os filhinhos da mamãe, mas eles não dão problema nenhum, graças a Deus. Mas enfim. É, não, mas Pelo é menos não. interessante isso que você falou, Adriana, porque eu também, eu demorei para ver minha mãe como mulher. Eu demorei, mas eu já era casada, né, imagina. Então, demorei. Assim, eu não via minha mãe como mulher, eu não via. Era uma coisa assim que eu me
espantei quando eu me dei conta. Quando a gente vê a mãe como mulher, é aí que vem, as pessoas têm muito medo de falar mal dos pais, né? Sobretudo da mãe. A mãe, assim, falar mal da mãe, parece que a gente está Um pecado, pecado, né, pecado. se esfaqueando. O pecado religioso e emocionalmente é um esfaquear-se. Quero lembrar o caso de uma nossa colaboradora, paciente e aluna, que finalmente conseguiu ver a mãe, que eu estava contando para você antes, e chegou, né, finalmente ela conseguiu olhar para algumas coisas absurdas da mãe, absurdas. E aí ela conseguiu se dar conta e falou, mas minha mãe é uma imbecil, que idiota! Como que ela fez isso? Uma mulher obesa, uma mulher que não conseguiu fazer muita coisa na vida, e uma mulher que está se esforçando pra caramba, faz tempo, e depois que finalmente conseguiu cuspir isso é diferenciar-se, né? Não é sempre mandando, mas ela sai, chegou na sessão seguinte completamente diferente. Viva, muito mais viva. E aí teve sonhos lindos com o touro, que inclusive eu falei hoje para ela, eu quero ver você cavalgando esse touro. Essa força, esse gás, porque o excesso de feminino te esmaga. É realmente como ter assim essa força gravitacional gigantesca. Então a gente ver a mãe como mulher significa ver as limitações dela. É isso. E eu não sou isso, eu não quero. Eu tenho um julgamento sobre isso, eu tenho um juízo de valor, porque eu penso. O problema do feminino é que o feminino, para estar tudo de bem, você não tem que pensar. Você tem que se estupidificar para estar com a pessoa, para não ver certas coisas. E não dá. E você nem ajuda essa pessoa que é a tua mãe, que é uma pessoa. Também ela, num processo dela evolutivo, num nível que ela estiver, a crescer. Exatamente. E fica uma dinâmica repetitiva, viciada e neurótica, né? Assim, Né? Exatamente, ninguém cresce. E a criança que vira adolescente, adulto, né? Adulto, né? Porque adolescente pode brigar com a mãe, mas isso não significa muita coisa, porque volta depois. No adulto, tem medo de falar mal. Aí começa a justificar os pais. Já falei isso muitas vezes, é impressionante. Não é que a gente vai descartar os nossos pais, muito pelo contrário, porque a gente vai precisar trabalhar esses a experiência que cada um tem dos pais, cada filho tem uma experiência, trabalhar para entender o que significa para nós. Mas aí a gente vai tornar, que é isso que é Montefoschi, né? A gente estudou isso no Básico 2, os pais como símbolos, não mais como as pessoas reais. Também, e aí você, na verdade, vive melhor com as pessoas reais, porque você não tem aquela exatamente. expectativa. E, infelizmente, é isso. Se você tem uma mãe com que você não consegue passar mais de uma hora, é isso. Exatamente, porque essa figura que a criança vê, né? Quando a gente é criança, a gente vê os pais como grandes, eles são uma coisa fora do real, realmente, eles são fora do real quando a gente é criança. A gente vê eles gigantes, né? São tudo. Hum. E isso que precisa cair e cair na realidade, literalmente, né? E aí não cai. E aí fica uma limitação para até a pessoa. Não, e aí o que acontece? Cai e não cai, porque aí o jovem, quando chega na adolescência, as crianças, né, os jovens começam, sabem, eles veem coisas, mas eles não Elaborar. É, conseguem assumir, elaborar em cima e assumir, tirar conclusões. Aí fica naquele sofrimento interno, uhum, é um sangramento, porque dói. E eu acho que tem uma coisa aqui que é muito profunda e muito importante para cada um de nós, que é a gente tem um sofrimento que é real, profundo, por aquele amor materno que a gente não teve, por aquele tipo de abraço, por aquela compreensão, por aquele pai, aquela orientação, aquele lar lindo que a gente sonha. Eu estava pensando, estava falando com a Raquel outro dia, novamente. Assim, é bom dizer meu irmão, né? é Irmão, lindo. uma palavra É, bonita, né? Minha irmã. é, É lindo. Porque dá uma sensação que você está em casa e esse mundo é uma merda, né, gente? Assim, você não é ninguém.
Na família, supostamente, né? A família, não suposta, a família é onde você não era ninguém, porque você era uma coisinha assim, e você não é amado porque você é um engenheiro, ou você é uma professora universitária e tem doutorado, ou você tem dinheiro no banco. Você é amado porque você é meu Simples. irmão. E você é minha irmã. É, É é, simples. Não é lindo? É isso que a gente assim chora por isso, porque não é temos muitas verdade. vezes isso. E é lindo mesmo. Eu acho que é por isso que conseguimos nos desapegar das famílias. Porque a gente fica sonhando com esse lugar onde a gente pode, de adultos, né? Descansar e saber que não temos que nos proteger de ninguém, porque Estar à estamos em vontade, família. né? E aí, pá, 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 É. entendeu? E aí a gente não consegue assumir que a família, muitas vezes, é uma guerra. E tem pessoas que não têm nada a ver com você. Então tem um conflito entre o que se busca, a necessidade da pessoa, a minha necessidade de ser amada, de ser vista, de ser reconhecida, de estar à vontade, com aquilo que a família é, na realidade, né? Na realidade. Porque é possível que foi assim, nem sempre, infelizmente. É possível que tenha sido assim um dia. Mas quando você era tão pequena, ou tão pequeno, que você não incomodava também muito, né? E não pensava muito sobre tudo, gente. E aí você sentiu aquele cheiro gostoso de estar na família. Mas quantos minutos durou? Quantas horas durou? Quantos dias? E se você teve um pai alcoólatra, como tanta gente tem, uma mãe, né? E brigas em casa, e brigas entre irmãos. Assim, quantas pessoas têm irmãos que fazem bullying entre os irmãos terríveis, né? Então, às vezes, a família é justamente um lugar de perigoso. Sim, muitas vezes sim. Porque isso que você explicou da persona e da personalidade da pessoa vai marcá-la pela vida inteira. É uma marca muito profunda Vai marcar. entre o que. E aí Diz- é, e é o que leva para análise também. Porque tem que fazer um longo processo de descondicionamento que passa pelo reconhecimento dos erros dos pais ou das limitações dos pais, na melhor das hipóteses, né? Daquilo que não foi visto, mas assim, sempre vai ter, né? Assim, mesmo com bons pais, sempre vai ter alguma coisa. O pai não tem como, a mãe não tem como, não é assim. Mas infelizmente é onde dói mais, onde as coisas são piores que os filhos se apegam mais. Com os pais piores, as famílias Por quê, piores. Adriana? Porque eu acho duas coisas. Uma, porque tem traumas, e o trauma tende a se repetir até a gente não acordar. Né? Tem um trauma o trauma do que a gente viveu na casa, né? Com o pai, com uma mãe, com o irmão, com uma irmã. E dois, porque eu acho que fica um desejo nunca satisfeito de família. Fica como um vazio, né? Um vazio de alguma coisa. E a gente não. E aí, só que o problema é assim, se a gente não reconhecer isso logo, a gente vai ficar olhando para trás a vida toda. É isso que é difícil. Eu vejo que a coisa mais difícil que eu vi na vida e comigo, com todo mundo, é aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Porque eu vejo que as pessoas são mais inteligentes daquilo que elas mostram. Elas se fazem mais burras para não ter que assumir aquilo que elas estão vendo. É verdade. Eu vivenciei isso e vi pessoas assim. Inclusive, eu falei para a pessoa, escuta, não, mas não era com a família, era com o cônjuge, né? Falei, escuta, mas você, olha a tua capacidade intelectual, você se rebaixava nesse ponto? Eu fiz isso, porque queria garantir a relação. Garantir a relação. Que também é um modelo que a gente aprende em casa, né? E que vai pela vida fora até a gente não levar, às vezes, tantos tapas a ponto da gente ter que parar e olhar. Porque dói, né, Adriana? Dói. E eu vejo, dói ver que
às vezes, sabe, infelizmente, gente, tem mães que não amam os filhos, gente, desculpa, mas é assim. Tem mães que não são capazes de amar. Tem mães que são tão egocêntricas, tão narcisistas, que elas não conseguem amar. Tem mães que tentam até, mas não conseguem. Parir não é suficiente. É verdade que tem um pouco de hormônio, quando tem hormônio da ocitocina, é verdade que tem algum vínculo, é verdade. Mas quando a criança vai crescendo e vai se manifestando a personalidade, a mãe pode não conseguir. Ela não tem altura emocional, moral, espiritual. E eu tenho que adicionar uma coisa super importante aqui. Como eu trabalho com vidas passadas e não consigo não trabalhar com isso mais hoje em dia, porque eu vejo isso assim, escancaradamente, a tua mãe pode ter sido o teu inimigo. Eu já vi isso. A tua mãe, o teu pai, né, pode ter sido a pessoa que te machucou. Eu tenho um caso muito emblemático de um homem que eu só fui entender a loucura, pois homem é ainda pior do que mulher com mãe, porque o homem é assim, é esmagado pela mãe, a grande mãe tem, né, é muito fácil manipular, é muito fácil para uma mãe manipular um filho homem, muito fácil. Assim como é fácil para o pai manipular a filha mulher. Conheço homens que ficam esmagando. Meu Deus, eu estava ouvindo um caso outro dia. O pai da menina, pai da pessoa que eu estava atendendo, ele chegava da academia todo suado, todo melecado, né? E ficava beijando e lambendo a menina. Ele só parou, e ela enojada, ele só parou quando a menina estava com os peitos crescendo. Imagina a idade. Imagina o abuso. Isso é um vampirismo emocional. Ele é passar por é um desrespeito total da criança, do sujeito que está lá, né? E eu já vi o caso de um homem enroscado com essa mãe, e eu só fui entender que diabo estava acontecendo, porque ela se preocupava muito com ele, né? Falava dele, né? E ao mesmo tempo fazia quase tudo possível para atrapalhar a vida dele, mas seriamente, muito seriamente. E ela não cabia. Eu só fui entender quando descobri que numa vida passada, a mãe, que era um homem, morreu lutando com ele, que era um outro homem, que o matou, morreu cheio de ódio, mas sendo que esse homem que era a mãe, que virou a mãe dele, atacou ao outro traiçoeiramente, né, pelas costas, e o outro se defendeu e acabou matando. Então imagina a história, você tem um homem que mata outro homem, que odeia esse homem primeiro, odeia por preconceito, não tem uma questão, eles não estavam, era um preconceito, né? No caso o cara era um branco e o outro era um nativo americano. Óbvio, tem um preconceito antigo aí, só pelo fato do cara não ser um branco. Então você tem um cara que morre cheio de ódio, e aí dá a luz a esse cara que ele odiava, né? O que acontece? Aí ela estragou bastante a vida dele. No final, essa mãe começou a ter alucinações, surtos, foi internada, está num tipo de Alzheimer, não sei se ainda está viva, e ela não lembrava mais de ninguém, só do apelido desse filhinho, que ficou como um caso não resolvido na vida dela, porque toda a vida estava em volta daqui, né? Porque depois eu descobri os outros também faziam parte, mas eram mais suporte. E não foi resolvido, porque ela continuou fazendo muita coisa errada, né? Ela não o reconhecia, mas ela tinha um ursinho de pelúcia, sei lá, uma coisinha que se chamava com o nome dele. Olha só que triste. Então, assim, e filho então, pode ser a mesma coisa com filho. A gente não tem um filho, a criança é maravilhosa até uma certa idade. Depois você começa a descobrir quem é essa pessoa. E não necessariamente é uma pessoa que tenha, enfim, a gente vem de muitos lugares. E a família, a verdade, fora as nossas idealizações pintadas de cristianismo barato,
é um lugar de muito processamento de dados. O papel não é determinante, né? O papel de filho, de mãe. Não, não. Nos encontramos para fazer alguma coisa junto. Não é para a gente viver juntos eternamente. Isso é ridículo. Por que é ridículo? Porque a gente se força já alguma coisa. A gente não sabe se a gente vai dar conta. A minha perspectiva não é uma perspectiva dogmática. Eu não tenho regrinhas. E Deus não fala para mim. Eu não sei tudo que Deus quer, que não quer, que Deus quer que eu ame a minha mãe. Isso aqui é coisa de criança do século passado, na minha opinião. Como eu vejo a vida como um processo evolutivo, e nós estamos nisso, a gente faz o que dá. E essas relações dependem sempre de duas pessoas. Então, eu posso fazer a minha parte, mas se o outro não faz a parte dele, o que eu posso fazer? E aí a pessoa se compromete ou com ela mesma ou com um problema não resolvido, né? Porque Aí a pessoa bloqueia o próprio desenvolvimento. Os filhos fazem isso, né? Não os pais. Os filhos geralmente fazem isso. A pessoa, como a mãe não pode acompanhar, ou ela não consegue resolver as coisas com a mãe, porque a mãe não tem condição de resolver. É tipo assim, você quer resolver uma equação de matemática com uma criança de segunda série, não vai dar, não vai dar. Aí o que você faz? Você não continua séries, você volta, regride e fica na segunda série para poder se identificar com a mãe, para poder manter aquele espaço supostamente comum, e você não continua a tua evolução. E você está ferrando a tua vida. Por quê? Por quê? Porque você não. Isso é cair na real. A mãe é o que é. É uma pessoa e ela fez escolhas. Ela não desceu do céu com Deus. Ela fez escolhas. Podem não ser as tuas. é por isso que é difícil desapegar, né, Adriana? É difícil desapegar, porque a pessoa não, a gente sofre e realmente eu me lembro assim, quando eu saí de casa também, enfim, não é fácil, não é fácil. É claro que a pessoa tem a personalidade já, né? Tem pessoas que gostam já de uma independência, tem pessoas que são mais apegadas. Depende do valor que a pessoa já traz, né? Se a família é muito importante, é um valor muito importante, mas aí continua tudo misturado, né? Porque tem a trauma, tem a dor. A gente não consegue se desapegar, porque tem uma dor que a gente não resolveu. Aí a gente fica enroscado com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família. Ficamos enroscados porque a gente compartilha com eles uma ferida que pode ter começado neles, mas que a gente assumiu e a gente fica lá, assim, revirando naquele panelão a vida toda, com a desculpa, porque vira uma cobertura, assim, uma fachada que a família, tem pessoas que, né, vendem a ideia da família, tem a minha mãe, é isso, aquilo, tá? Ou estão sofrendo, tem que ajudar, mas tem uma ferida aí. E eu vejo várias situações, assim, não faz sentido mais. Mas é tão difícil sair no mundo sozinho. E é tão difícil olhar para si mesmo. É muito mais fácil ficar com a mãe, ou reclamar da mãe, ou brigar com o pai, É muito mais fácil. Você ocupa teu tempo, ocupa tua cabeça. E não olha para você, Exatamente. né? E olha para tua ferida. Você não tem como resolver a ferida da tua mãe, do teu pai. Você tem que resolver a tua, mas é difícil, é esse processo, é isso que Jung falava, que as pessoas fazem qualquer coisa para não encarar a própria alma. Porque não tem garantias também, né? De felicidade, do que a Não gente tem. sabe, do que a gente aprendeu dentro de casa, do que é a vida, dos ideais e tudo isso. Não tem garantia em lugar nenhum. Na família, nas problemáticas, a garantia não é que a gente já sabe da coisinha que tem lá, né? E a gente se sente, tá andando num território conhecido. Porém, é sempre o mesmo e a gente está retardando o nosso processo de desenvolvimento. A gente está se prendendo.
E a função, cada um é um novo ser nesse mundo e tem a obrigação de se tornar ele, como diria Jung, né? Se tornar ele mesmo. E a família não. Eu acho que a família hoje em dia está completamente, quase completamente, diria, para não ser demais radical, antiquada. Sim, antiquada. Eu ouvi um termo esses dias que a família está, a instituição, ou o que foi criado de ideia da família está colapsando. Sim, está colapsando totalmente. Inclusive, mesmo essas famílias mais novas, né, com crianças, que vida é essa, né? Assim, os pais estão trabalhando como loucos, infantilizam as crianças, as tornam mais infantis e mimadas e desagradáveis do que, né, do que poderiam ser, porque eles mesmos não têm valores, os pais não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, tudo em volta do dinheiro, tudo em volta da mídia. Então a família está colapsando, literalmente, a instituição da família não faz sentido mais. É uma grande transição cultural, histórica e civilizacional, porque a sociedade há séculos se baseia na família. Temos já muitos tipos de família e a única coisa que hoje para mim faz sentido são as famílias formadas por pessoas que fazem sentido uma para a outra. Exatamente. Né? A única comunidade que faz sentido não é mais a de sangue. Não é o sangue que determina quem é do meu, quem está do meu lado, porque não é verdade, né? Eu duvido quantas pessoas aqui têm famílias que, né, os membros da família estão do teu lado, nas coisas que realmente são você, né? Podem não criticar, não necessariamente estão do teu lado. E quantas pessoas vão poder te entender? Se dizer, o sangue, a gente tem que ir além do laço de sangue. Isso que é verdade. É uma grande transição, né, Adriana? É uma grande transição que requer adultos, né? Pessoas que aprendam a ser adultos e encarar, assumir a vida delas. E a gente caminha. Eu acho que a família são pessoas que numa jornada, né? Somos companheiros de uma jornada, a gente aprende um com o outro, mas não quer dizer que a gente vai ficar juntos. Dentro do possível, sim, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar juntos, juntos, como a gente gostaria, aquele junto. Aquele junto, junto, primeiro tem que encontrar comigo. Infelizmente é assim. Hoje em dia, mais do que nunca, porque estamos num caos, né, de cultura, de visões, de diferenças e de pouca capacidade de compreensão das coisas. Então, família são as pessoas que estão, que fazem sentido, que se alinham com o sentido da minha vida. Essa é a família. Faz sentido. Pessoal, então, se vocês não têm perguntas, eu acho que a gente pode deixar a continuação desse assunto para uma outra live, né, Adriana? E Uhum, uhum. espero que vocês tenham gostado. É isso. Se tiverem perguntas, podem deixar aí, escrito embaixo, depois a gente vai publicar a live, porque é um assunto que vale a pena, né? É um assunto É que toca a perene. todos nós. E é sempre importante, perene. Obrigada, Adriana. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Beijo, Até. Raquel. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau.